A internet está repleta de informações que você pode nunca ter pensado em perguntar, mas isso não significa que sempre temos tempo ou energia para pesquisar tudo. Para sua sorte, eu compilei uma lista de alguns fatos interessantes que você tem preguiça de pesquisar no Google. Por que somos mais bonitos no espelho? A verdadeira razão pela qual tendemos a fugir de nossa aparência em fotos é um pouco mais complexa do que apenas um dia de cabelo rebelde. Nossa imagem no espelho é essencialmente uma versão invertida de nosso verdadeiro eu, o que significa que estamos muito mais acostumados a ver alguém que não existe de verdade. Quando antecipamos ver essa imagem no espelho em uma fotografia, nos preparamos para uma decepção instantânea. Enquanto amigos e familiares, muitas vezes, não verão nada de errado com o que consideramos uma foto ruim, porque essa é a versão de nós que eles sempre veem. Se isso não fosse estranho bastante, diferentes distâncias focais fotográficas também podem alterar totalmente o formato do rosto de alguém. Então será que algum dia saberemos realmente como somos? Por que odiamos o som da nossa voz gravada? Eu odeio dizer isso a você, mas as gravações chocantes que você ouve de si mesmo nos vídeos são muito mais precisas do que a voz que você está tão acostumado. A razão pela qual ficamos tão chocados ao ouvir a nós mesmos é porque, enquanto outros só ouvem as ondas sonoras conduzidas pelo ar, a voz que você conhece é uma combinação de som externo junto com a acústica interna de nossos ouvidos. Sua voz reverberando em torno de seu crânio produz tons ricos e de baixa frequência que não existem externamente, o que significa que nossas vozes são geralmente mais agudas do que gostaríamos. Por que os nossos olhos não sentem frio? Pode não ter passado pela sua cabeça, mas, ao contrário de outras extremidades corporais, não são capazes de perceber frio ou calor, o que se deve à falta de células receptoras de temperatura. Na verdade, a maior parte do olho humano está confortavelmente alojada dentro do crânio, onde são constantemente bombeados com um forte suprimento de sangue quente. Enquanto eles estiverem dentro de um corpo funcional com osso, tecido e gordura adicionais para mantê-los aquecidos, é virtualmente impossível que seus globos oculares congelem em temperaturas abaixo de zero. Por que a grama recém-cortada cheira tão bem? Na realidade, aquele cheiro delicioso que flutua na brisa de verão é, na verdade, apenas a grama gritando em agonia. Quando a grama é cortada, um grande número de compostos orgânicos, conhecidos como voláteis de folhas verdes, são liberados para ajudar a planta a fechar as feridas e produzir novas células. Essa combinação de 8 hidrocarbonetos oxigenados, junto com alcoóis e aldeídos, que compõem os VFVs, é agradável ao nariz humano. Então, da próxima vez que você parar para dar uma longa respirada, lembre-se que é o doce cheiro do trauma. Porque o sol torna a nossa pele mais escura, mas o cabelo mais claro. Depois de um dia ao sol, sua pele provavelmente vai ficar mais escura, ou mais vermelha, se você esqueceu o protetor solar. Mas seu cabelo provavelmente vai ficar um pouco mais claro, e isso tudo se deve ao poder dos danos causados pelo sol. Em ambos os casos, a luz solar decompõe a melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo e da pele, mas com uma diferença fundamental. Quando o sol branqueia e destrói a melanina em seu cabelo, ele se torna mais claro, e como o cabelo não é uma coisa viva, vai permanecer assim até que surjam novos folículos. Por outro lado, a pele está equipada para responder a esse dano produzindo mais células melanócitas, que nos protegem da radiação ultravioleta prejudicial, escurecendo nossa pele. Por que a neve não faz barulho? Agora que nevou no Brasil, você precisa saber. Neve é normalmente associada à paz e ao sossego, e isso é por uma razão científica. À medida que a neve fofa se acumula no solo, ela atua como um absorvedor de som, porque é essencialmente um material poroso como a espuma. E como a neve não atinge o solo com quase tanta força quanto a água, mesmo a tempestade de neve mais pesada pode parecer relativamente silenciosa. A neve também acumula muito ar entre os flocos, o que significa que as ondas sonoras têm menos área de superfície para rebater do que as gotas de chuva, por exemplo, fazendo com que a maioria dos sons pareça abafado. Porque os robôs não podem clicar na caixa "Não sou um robô". Com os desenvolvimentos modernos em inteligência artificial, é difícil acreditar que um robô não poderia simplesmente se declarar como um humano online. Felizmente, o sistema anti-bot CAPTCHA foi especialmente programado pelo Google para registrar uma infinidade de ações humanas, como o número de pressionamentos acidentais de teclas, cliques do mouse, toques e rolagens feitos na página. Da mesma forma, embora um robô de inteligência artificial provavelmente se mova rapidamente em linha reta até a caixa, a reação humana tende a ser demorada e imprecisa. Especialistas dizem que é quase impossível para um robô replicar um humano. Mas se você praticar bastante, você provavelmente pode fazer o CAPTCHA pensar que você é um robô. Por que os pássaros voam em formação em V? O que parece ser uma prática comum para a migração de pássaros de asas longas, como os gansos, tem confundido os cientistas por anos, até muito recentemente.
Em 2014, um estudo com foco na ave ibis desvendou o mistério, ao determinar que é uma técnica útil de economia de energia, semelhante a como esquadrões de aviões podem economizar combustível em uma formação em V. Cada ave está perfeitamente posicionada para sincronizar as batidas de suas asas em relação à ave da frente, de modo que eles captem as correntes ascendentes à frente, o que dá a cada membro do grupo uma pequena pausa na rotação. O membro líder guia ao mesmo tempo em que fornece redemoinhos de ar para os que estão atrás, e essa técnica engenhosa pode economizar de 20 a 30% de energia. Por que os exames de sangue usam seu dedo anelar? Os exames de sangue de rotina nem sempre são agradáveis, mas parece que poderiam ser piores se as enfermeiras nem sempre escolhessem o dedo anular. Em primeiro lugar, seus polegares e dedos mínimos contêm tendões que se comunicam com toda a mão e punho. Portanto, contrair uma infecção aqui pode se espalhar para todo o braço. Dos dedos restantes, o anelar é o menos usado, o que significa que a pele é mais delicada e fácil de puncionar com menos dor, e também a ferida cicatriza muito mais rápido. Porque o tempo passa mais rápido conforme você envelhece. Se você sentir que os anos estão ficando mais curtos com a idade, pode não estar tudo na sua cabeça. Usando uma filosofia simples, o designer Maximilian Kenner criou um gráfico que demonstra como quanto mais você vive, a importância relativa de cada ano de sua vida diminui. Por exemplo, uma criança de 2 anos vai viver metade de sua vida jovem em um único ano, enquanto para uma pessoa de 30 anos, cada ano representa apenas 3,33% de sua vida, e aos 60 anos, isso pode cair para apenas 1,67%. Tudo se resume a uma perda de novidade. Enquanto as crianças estão constantemente recebendo novas informações, nós nos instalamos na vida cotidiana como adultos, e as coisas viram rotina. Por que a espuma do shampoo é sempre branca? Com centenas de tipos de shampoo nas prateleiras dos supermercados, pode parecer estranho que a espuma seja sempre branca, mas tudo se resume a uma ciência simples. Em primeiro lugar, os corantes usados no shampoo já estão altamente diluídos e só se tornam mais diluídos à medida que são misturados com moléculas de ar e água para criar bolhas, como um balão vermelho sendo inflado até que sua cor desapareça. Também tem a ver com a dispersão da luz, pois os raios de luz que atingem as pequenas bolhas são redirecionados em várias direções devido a vastas irregularidades na composição molecular das espumas. Essas incontáveis superfícies de dispersão de luz tornam quase impossível para o olho humano detectar qualquer cor remanescente. O que causa enjoo? O enjoo é frustrantemente comum, e a sensação nauseante que você sente é apenas o resultado de sinais confusos enviados ao cérebro, o que causa confusão. Seu ouvido interno tem um grande papel a desempenhar. 2 partes localizadas nos canais semicirculares, chamadas de sáculo e utrículo, contêm fluido que informa ao cérebro sobre quaisquer desequilíbrios, que é como sabemos quando estamos de pé ou deitados. Em um barco, por exemplo, seu ouvido interno pode sentir o balanço das ondas, mesmo que seus olhos não consigam vê-lo, fazendo com que seu cérebro tente fazer com que esses 2 sentimentos conflitantes concordem, nos deixando enjoados. O que causa a sensação de congelar o cérebro? Aquele congelamento do cérebro às vezes acontece com sorvete, e essas dores de cabeça curtas ocorrem quando algo muito frio toca ao palato superior ou o céu da boca, enquanto se consome rapidamente alimentos e bebidas gelados. Esse tipo de estímulo causa vasoconstrição, ou estreitamento dos vasos sanguíneos, e dor nos nervos resultante, que geralmente é aliviada pelo reaquecimento do palato superior para dilatar os vasos sanguíneos por meio da vasodilatação. Soluções rápidas como tomar água morna ou pressionar a língua no céu da boca podem fazer o sangue fluir de novo e impedir o congelamento do cérebro. O que é a parte rosa do nosso olho? Quase todas as partes do corpo humano têm sua própria função, mas esse não é o caso com um pequeno canto rosa do olho. O nome científico para essa substância carnuda é carúncula, e a verdade é que é realmente muito inútil. O assustador é que a carúncula é basicamente o remanescente evolutivo de uma terceira pálpebra, que répteis, peixes, anfíbios e pássaros ainda possuem por cobrir os olhos com uma película fina e impedir a entrada de bactérias nocivas. Os humanos não precisam mais de uma pálpebra horizontal, então ficamos com uma pequena parte que não funciona mais. Quem sabe pode acabar desaparecendo por completo. Como fazer uma chamada de emergência sem sinal? Se você se encontra em uma situação de sobrevivência e precisa de resgate ou atenção médica, você vai precisar fazer uma chamada de emergência, mas estar fora de serviço nem sempre é o que parece. Nessas situações, uma mensagem "nenhuma rede disponível" se refere apenas à rede da sua operadora específica e seu telefone celular está realmente equipado para pegar carona em qualquer outra rede ao alcance.
Esse recurso que salva vidas tem sido essencial desde que o Sistema Global para Comunicações Móveis foi estabelecido no início de 1990, e você só vai ficar realmente desamparado se realmente não houver cobertura para nenhuma rede na área que você está. Por que ficamos arrepiados? Arrepios são uma das muitas reações involuntárias de nossos corpos, mas na verdade existem algumas explicações para o estranho fenômeno. Pequenas elevações são causadas quando músculos em miniatura se contraem e criam depressões superficiais e protuberâncias circundantes em nossa pele, fazendo com que nossos cabelos se arrepiem. Isso é herdado de nossos ancestrais animais, cujos pelos mais grossos criariam uma camada fofa de calor e isolamento no frio. Já que agora temos menos pelos no corpo, ficaríamos com espinhas visíveis, que nos fazem parecer aves de tamanho humano. Arrepios também podem ocorrer em momentos de estresse ou emoção intensificada, devido a uma súbita onda de adrenalina, da mesma forma que o pelo de um gato se ergue quando é ameaçado. Porque vemos apenas um lado da Lua. Acredite ou não, não importa quantas vezes você olhe para a Lua, você só vai ver um lado. Isso ocorre porque a Lua gira em torno da Terra, exatamente a mesma velocidade em que gira em torno de seu próprio eixo, o que leva cerca de 27 dias, o que significa que o mesmo lado está sempre voltado para nós. Se a Lua não girasse, ela mostraria alternativamente seus lados próximos e distantes durante a órbita. O que é conhecido como rotação síncrona ou travamento de maré nos impede de ver os outros hemisférios, e tem sido assim por cerca de 4 bilhões de anos. À medida que a gravidade da Terra gradualmente puxava a Lua, ela deformou sua forma ligeiramente para ficar de frente para nós, e desacelerou sua rotação, se travando. Para onde vão os resíduos do avião? A maioria das pessoas já sabe que os aviões não apenas lançam excrementos humanos do céu em grandes altitudes, mas a verdade é muito menos emocionante. Na década de 1980, os banheiros dos aviões contavam com o mesmo líquido desodorizante azul que os banheiros químicos, conhecidos como Anotec, para empurrar os resíduos da tigela para os tanques de armazenamento a bordo. Mas isso tinha algumas desvantagens. Além do aumento do consumo de combustível envolvido no transporte do fluido, os sistemas estavam propensos a vazar resíduos que congelariam em gelo azul, capaz de cair no ar e causar alguns danos graves. Hoje em dia, as aeronaves usam um sistema Kepler mais seguro, envolvendo um poderoso vácuo que suga tudo em segundos. Tanques com capacidade para 20 galões de resíduos são bombeados com segurança após o pouso, portanto, não existem fezes voadoras. Por que as garrafas de refrigerante têm saliências? O design nitidamente irregular das garrafas de refrigerante mais populares provavelmente não é algo que você já pensou em questionar, mas há uma questão legítima para a qual elas não são apenas de fundo plano como as garrafas de água. O fundo padrão de 5 pontas não é apenas estético, mas uma questão de estabilidade. Refrigerantes como a Coca-Cola e Sprite são servidos gelados, de modo que a garrafa de plástico precisa suportar a mudança de volume que ocorre quando o líquido aumenta de temperatura sem tombar. O refrigerante também é aerado, e um fundo plano iria inchar quando as garrafas são pressurizadas para encher o gás, à medida que as bebidas são carbonatadas. Então, essas saliências são mais robustas. E aí, qual desses fatos interessantes mais te impressionou? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima!